Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa, mais um baile. Isso, Voltamos. voltamos de baile, essa loucura, né? Estamos indo bem, né? A gente falou que ia ser um a cada 2 meses, a gente tá fazendo um pouquinho mais rápido. A gente tá se divertindo consideravelmente, escolhendo e lendo os livros. Então, o tema do baile de hoje, se vocês se recordam, é lençol. Então, a gente sempre escolhe o tema do baile seguinte, no baile anterior. Então, no final desse aqui, a gente vai fazer o nosso sorteio. E aí, dentro do tema, eu escolho um livro, o Caio escolhe um livro, e aí a gente faz a associação que quiser, e nós dois lemos os dois livros, e a gente vem aqui contar pra vocês o que a gente achou. Então, dentro de Lençol, conte como você chegou nessa escolha. É meio óbvio, mas conte como você chegou nessa escolha. Cara, eu vou falar assim, é um pouco óbvio, mas eu quero saber o que existe por debaixo dos panos na sujeira do Vaticano. E aí eu fui procurar o autor mais maluco e obsceno que eu conheço, eu acho, Uhum. e que, porventura, escreveu uma história baseada na família mais obscena já existente nos Podre. muros do Vaticano. Eu Uhum. trouxe Borgia, roteirizado, escrito e idealizado por Alejandro Jodorowsky, pra gente falar sobre lençóis, sobre lençol, né? Sobre vários lençóis, sobre os caracóis dos cabelos de Lucrécia, principalmente. Uma loucura, É. uma loucura. Vale dizer que tem uma edição nova, né, que saiu, que são os quatro, porque ele saiu primeiro em Isso, 4 edições bem fininhas, cada uma, e aí a Pipoca Nanquim, né, que juntou todo mundo. exatamente. E a Só que Pipoca Nanquim juntou numa edição única. Ficou muito boa, muito bonita ficou mesmo. maravilhosa, mas já É, esgotou, né? Então, se vocês acharem num preço próximo da é, capa aí, já se deem por satisfeitos que tem uma galera cobrando 500 prata fácil aí. tá, entendi. É. Ok. Bom, conte então o que você achou de Borgia. Cara, assim, era um pouco mais do que eu esperava até, assim. Em Eu, matéria de sujeira, você diz? porque, tipo assim, no sentido de. Eu achava que achei errado também, né? Mas Hum, na minha inocência, eu tava pensando o quê? Que o Jodorowsky ia fazer algo um pouco próximo do que o Mário Puzo fez quando escreveu, assim, como se fosse uma coisa mais Game of tem Thrones da máfia e parada. tal. Ah, É. tá. Só que aí eu tava com a Gabi aqui e eu fui mostrar pra ela, eu falei, pô, Jodorowsky é gênio, né? Aqui. Aí eu fui mostrando pra ela e não tinha 3 páginas que eu passasse que não tivesse uma morte muito violenta ou uma cena de suruba absurda É. que deixaria a família Gagliasso com vergonha em Fernando de Noronha. O Então, que rola é que eu acho que o que ele prova é que os Borgia e os Medici também, sim. o que eles nos mostram é que religião sempre foi um negócio muito lucrativo, né? Sim, É total, bem incrível, né? total. E é uma maneira, assim, de... É uma HQ que foi idealizada nos anos 60, anos 70, e vem com toda essa questão de contestar mesmo os costumes da igreja, né? Que na época estava muito em voga, com vários movimentos em prol da Uhum, liberdade, de uma vida alternativa, né? Contra os costumes ocidentais, os costumes católicos, etc. Então ele pesa tinta absolutamente numa história que a gente já sabe que é uma história de corrupção, né? A gente já sabe como é que funciona, os arquivos secretos do Vaticano, a família Borgia, a primeira máfia do mundo, uhum, pipipopó. Só que ele joga tinta de uma maneira absurda. E tudo se dá por, por esse desejo brutal maior do que a própria potência de vida, ou potência de morte, ou potência de qualquer coisa, né? É um desejo brutal que é encarnado nessa procura pela ultraviolência e pela ultrasexualização de absolutamente tudo, uhum. sem qualquer tipo de limite. E
muito bom. Chocante em alguns momentos. Muito chocante. Eu acho que a escolha do Manara foi boa, porque Sim, ele já vem, assim, ele vem dessa escola erótica, então ele trouxe muito isso, né? Até em quadrinhos, em quadros que talvez o roteiro não seja tão erótico, ele consegue trazer isso. Minha única questão com o uso da arte do Manara é que a gente cansa um pouco rápido do erotismo, assim, porque é muito extremo, né? Em alguns momentos ele é bem, até pra chocar mesmo, ele é bem extremo. Então, lá pela metade, eu tava um pouco exausta da mesma coisa. A história tem tanta coisa dos Borgias que a gente pode falar, porque é uma corrupção completa da família, né? As histórias que a gente conhece. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, para quem gosta dessas coisas, eu adoro. Tem um perfil no YouTube chamado Dynastic Profiles, que ele tem documentários de mais de uma hora sobre essas famílias, os Borgias, os Medici, os Habsburgos, que eram famílias que, acho que se a gente for rastrear até hoje, tem descendente rico, porque foram famílias que moldaram a forma como a gente lida com dinheiro, principalmente, né? Os Medici criaram um banco. Então, assim, é muito. São famílias que foram muito influentes, muito corruptas também, em sua época. Então, eu acho que é um perfil muito bem pesquisado. Eu vou deixar linkado aí pra quem gosta. E é muito divertido assistir o dos Borges, porque a gente pode ver um gringo tentando falar Tordesilhas. Coitado, ele apanha. Ele apanha consideravelmente. É hilário. Eu vou deixar o link aí pra vocês, pra quem gosta disso. Mas eu acho que, assim, ele escolhe um ângulo muito claro, né, no quadrinho, que é um ângulo da corrupção moral da família. Até mais, talvez, do que a corrupção econômica, né? Que eles foram sim, incrivelmente corruptos, sim. compravam tudo e tal, mas eu acho que ele vai muito pela questão moral, né? Eu diria. Eu não sei, eu senti um peso mais por esse lado, assim. Justo? Justo, justíssimo. Eu acho que a questão do cansaço, ela se dá porque a forma. Ele foi lançado em 4 volumes espaçados no tempo, né? E É verdade, aí a gente leu num quando só, a gente né? pega um blocão para ler, ele tira um Pode ser. pouco de uma idealização inicial da própria mídia Uhum. em que ele foi publicado. E realmente é tudo muito. É desconfortável em vários momentos. Pô, tem muita cena que ela não Sim. tem que nem pra quê, assim. De certa forma, é até um pouco, é, entre aspas, mal roteirizado, porque o maluco tá falando assim, pô, pega o pão pra mim. O maluco já vira, pega o pau? Tá ligado? Tipo, é uma parada. Sabe qual é? Mas eu acho que tem muito a ver com essa corrupção completa Sim, deles, né? Eu sim, acho sim, que é pra sim. mostrar que eles já não tinham volta, eu acho. Chegou num Exato. ponto em que não tinha o que fazer. É um ponto que não tem retorno. Não tem retorno, né? E, e existe esse peso. O Jodorowsky, ele não precisa de ter muito porquê para fazer as coisas, né? Eu acho Uhum, que o filme mais comentado dele, se não mais conhecido, é A Montanha Fantástica, que é um filme que ele ultrapassa todos os limites do sentido de tudo, né? entendi. É uma completa viagem lisérgica em que ele mistura milhares de coisas e elas não fazem exatamente sentido nenhum. Muito Entendi. celebrado por uns, muito criticado por outros, cheio de Sim. polêmicas, como, né, esses caras costumam gostar de circular. Mas eu acho que é uma maneira, acho que fácil de você pegar essa questão de você pegar no pulo coisas que a gente meio que continua vendo hoje em dia. Sabe? Tipo assim, não tem aquele negócio de onde tem fumaça tem fogo? Uhum, Eu acho que o Jodorowsky e o Manara escancararam, tipo assim, onde tem fumaça tem um incêndio que você não consegue apagar mais, sabe? é. Eu acho isso muito. Lendo isso, depois de você ver o documentário O Caso do P. Diddy, o Epstein Files, tipo, você começa a falar, tipo, realmente essa galera vive na podridão moral absurda e o que sustenta a condição deles é o poder financeiro, é a influência, é o É a poder de religião, eu classe, diria, e mais do no que o caso a poder financeiro. religião, sabe? Que você pode ver que na maior parte desses casos, vamos falar do nosso aqui, a religião tem um papel muito importante, né? De todo mundo Sim, evangélico, todo mundo tá. Enfim. Deixa eu falar uma coisa. Na quarta capa do quadrinho, diz o seguinte: durante o período que estiveram no poder, os Borgia foram acusados de simonia, envenenamento, fratricídio.
incesto, entre outros crimes. Como esse canal não está monetizado mesmo, e a gente fala tudo que a gente quer falar, eu gostaria da sua ajuda para a gente falar do crimes Borgia atuais. Então eu vou citar uma situação e você me diz se é Borgia ou não Borgia. O que que você acha? Esse quiz eu não tava preparado, não, mas vamos lá. Não, surpresa. Então vamos lá. Uma fácil para a gente começar só para esquentar. Corrupção passiva e ativa. Borja, Borgia. Frequentar a área VIP da Lagoinha. não Borja. Não, Borgia. Você acha que eles não iam estar na área VIP? Porque aí é culpa do Lutero, né? Eles iam criar, bom, talvez É, no caso deles, eles iam criar a área VIP, né? exatamente. Talvez. Eles Entendi. criariam o próprio Entendi. puxadinho no Vaticano, né? O Justo. próprio salão de festas da Casa Branca. Justo. Reformado. De Exatamente. ouro. Tá. Primo traficante. Borja. Todo mundo tava meio, né, naquilo lá. Mas Borginha. Pouco Não, segunda nobre, pouco linha. nobre, é. Ladrão de galinha. Exato. C contra 6 por um, Muito Borja. Muito. né? Muito bom. Borgíssimo, Borgíssimo. Pedir financiamento pro Banco Master para filme sobre seu pai, negar, mas depois admitir e depois dizer que nem é tão ruim assim. Ah, é o supra-sumo do Borja. Mais Borja do que isso aí, pô. Chamar o dono do Banco Master de irmão e ir visitá-lo pessoalmente logo depois dele ser preso. Bolso ou Borja. Amigos de infância. Bolso ou Borgia. Borja. Então a gente tem aí um grande. A gente tem muita influência ainda, Borgia, né? Sim, Olha que loucura. Já sim. pensou? Muita. Impressionante. É, Muito bom. é a família que deu origem ao código de honra da máfia, pô. Então, essa é a questão. Acho que as pessoas. É o que eu falo, né, sobre essa questão da história, né? A gente está um pouco afastado do tempo e as pessoas esquecem que nada surgiu num vácuo. Então, assim, quando a gente fala do agiotismo, quando a gente fala da corrupção, né, da corrupção de todas as formas, essas famílias são o grande centro dessa conversa. Os Borges e os Medici, eu acho que são as duas famílias, os dois cartéis originais, talvez a gente Sim, possa dizer e que até hoje tem filhinhos e filiais. exato, Acho que a gente também pode dizer. Não é mesmo? exato. A gente pode extrapolar algumas situações, como a própria financiarização do mundo, e compreender como um banco pequeno que estava sendo comprado por um banco estatal consegue, Isso. consegue movimentar, sei lá, mais de 100 bilhões de Pois reais, é. né? A gente pode tentar É muito extrapolar isso com doido. as razões do nosso tempo. E é o que a Mas gente tá falando. A gente acha que é ruim, mas quando começa a puxar o fio, é muito pior. É muito sempre pior, muito pior. É impressionante. sempre. É sempre muito pior do que a gente possa imaginar. E sempre tem um componente de depravação moral muito forte também. É impressionante, né? Que é muito Muito, doido, né? muito. Enfim. É muito É louco. assim, o Jodorowsky mirou nos Borges e setou no mundo. Sim. É muito louco você pensar, por exemplo, foram aplicados, eu acho que 1 bilhão do fundo de pensionistas do estado do Rio de Janeiro, no Banco Master. Uhum. E é muito doido você pensar que esse dinheiro foi tratado no meio de uma suruba, pô. A gente leu isso no quadrinho, Exatamente, é verdade. né? É, é isso. Então, antigo, mas atual, mais antigo, mas infelizmente atual. Exato. É isso, muito bom. E aí fala muito com o que de novo a gente conectando os livros meio sem querer, né? Porque a gente Sim, escolhe os livros totalmente. sem conversar muito antes. Mas a minha associação para Lençol foi a seguinte: Lençol, quando a gente era criança, a gente fazia os fantasminhas de lençóis velhos, sabe? Né? Põe um lençolzinho na cabeça, corta o olhinho. Uhum. O fantasma do comunismo, Porra. teorias da conspiração, fake news. E foi assim que eu cheguei nos Engenheiros do Caos, Tu do sabe, Giuliano da Empoli. tu sabe do que eu lembrei agora? Entendeu? Ah, Esses dias eu tava no Twitter e vi um vídeo de um maluco assim. Por que você pode chamar seu amigo Fabrício de Adriana? Aí ele começa a fazer essas associações igualzinho você fez agora. isso, gente. Pra quem é doido, tudo é associável. Sim, claro. Tudo se conecta, A ideia do basicamente, baile não é é essa mesmo? mesmo, pô. A ideia do baile é essa, exato. Mas nesse livro, ele tá na minha lista já faz um tempo e eu acho que esse é um ano bom pra gente poder falar um pouco sobre isso.
Ele conecta muito aqui com A Máquina do Caos, que a gente tem um episódio dedicado do Max Fischer, que é um livro que a gente leu já Sim, faz alguns anos, eu nem sei quantos. Vou deixar o link aí também para vocês. E até os títulos se conversam bem, né? Porque se o algoritmo é a máquina do caos, como a gente chama quem manipula essa máquina, né? Então, os engenheiros do caos, para mim, conecta muito bem com esse livro do Fischer. E ele parte muito do que foi feito na Itália. E ele fala um momento do livro, né, que a Itália é um grande, acho que tal como o Brasil na América do Sul, na Europa, a Itália é um grande polo de teste político da direita, sim, por motivos óbvios, não é mesmo? Não acho que a gente precise sim, explicar. sim. E aí um humorista italiano, em 2009, criou um movimento revolucionário ante tudo o que está aí. Olha que discurso novo, inovador, inédito. Ninguém nunca falou isso. E foi uma das primeiras demonstrações do potencial da internet em juntar as pessoas para defender uma ideia. E ficou. Na época, ninguém deu muito valor, né? Porque era um humorista fazendo um blog, uma coisinha meio boba. E o Mark Fisher não mostrou que isso resulta em ações em pessoa, né? Então, por exemplo, a gente começa com um postzinho falando: eu não gosto de ninguém, todo mundo é uma merda, explode tudo. Aí várias pessoas que também não têm uma opinião formada se juntam em cima de uma opinião não formada, não bem formulada também, e aquilo vira um grande movimento que eventualmente se transforma num movimento que sai da internet e efetivamente afeta a política, o dia a dia, a vida das pessoas. E é isso que ele vai estudar nesse livro. O que que você achou? Cara, eu acho que a gente vem numa linha também muito, muito forte, desde a Shoshana Zuboff, né? Fazendo Uhum, um escalonamento, né? A gente olhou para uma parte macro dessa, vamos botar assim, grosso modo, dessa engenharia de dados. A gente veio para as redes sociais com a máquina do caos, a gente chegou a combinar, a gente chegou a comentar em determinados programas mais esparsos ou de uma maneira mais fracionada, documentários e outros livros que a gente associou. uhum, E é, quando a gente chega aqui, eu acho que a gente entra numa parte que é muito importante, que é quem agencia, porque uhum, esse agente, ele não é só um idealizador, mas ele é um executor de uma estratégia e ele é um interlocutor entre a máquina financeira com a máquina de comunicação, uhum, saca? Porque é muito legal você começar a falar, mas a rede social é isso, a rede social é aquilo, sem você entregar, tipo, pessoas que fazem isso, não vira uma parada muito a IA vai te pegar, tá ligado? A IA vai é substituir o isso. seu trabalho, a IA vai É, fazer com que você seja seja subutilizado e aposentado antes dos 30 anos se você não se ligar. Mas não, tipo assim, são pessoas que operam isso, são pessoas que geram esse caos, não só para em próprio benefício, porque esse é o trabalho delas como agente, mas uhum, em benefício de uma ordenação muito complexa e muito poderosa. A gente está é, falando de um Facebook, de uma meta, no caso, né? Que uhum, tem mais usuários, tem, sei lá, pelo menos um terço do mundo é usuário da meta, pô. É maior do que é, basicamente todos os países desse mundo, cara. é verdade. Eu acho bizarro porque ele comenta mais de uma vez, né, que a imprensa ignorou durante anos esse movimento, porque Isso. você leva na brincadeira, né? Sim, Você acha que é uma coisa besta. E aí o que acontece? Ficou tão grande que eles começaram a eleger representantes. Quando a imprensa se deu conta e começou a reportar o que estava acontecendo, já era um movimento muito forte online. E eu acho que isso também diz muito sobre a demora da imprensa, e eu acho que o Max Fischer também toca um pouco isso, em se atualizar para o mundo moderno, em ter essa coisa de. Demorou muito para a imprensa entender o papel dela na internet. E esse vácuo foi preenchido. Então, o que aconteceu? Quando a imprensa entrou no jogo, ela já entrou num jogo diferente. Porque, por exemplo, hoje a imprensa já virou jornalismo de citação, né? não tenho Porque mais precisa dúvida. de like no post, você precisa Sim, de ter de compartilhamento. E ele fala isso aqui, que ele entrevistou um dos organizadores do movimento, que ele fala com todas as letras, ele fala assim, olha, a gente quer falar de economia, mas quando a gente posta de economia, tem poucos likes.
Então, a gente fala de raiva, porque quando a gente fala de questões pessoais, imigração, por exemplo, quando você toca aquele lugar de raiva, aí a gente estoura de engajamento. Sim. Então, a imprensa chegou atrasada nessa conversa. Esses movimentos que vêm rastejando aí, e ele fala muito que é uma direita muito organizada, global, não é uma questão na Itália, não é uma questão no Brasil, é uma questão organizada, intencionalmente. Ela já ocupou alguns espaços que não vai desocupar mais. Não, E esse é o jamais. problema que a gente tem agora, porque disso tudo nasce o que hoje a gente chama de fake news, que é literalmente os caras criarem a própria realidade. Sim. Então é muito assustador você conseguir rastrear todo esse processo, porque não é tão antigo, né? 2009 não é tão longe, assim, 20, tem 20 anos ainda que a gente está vendo essa movimentação, né? Então, é, e esse me parece o paradoxo que a imprensa vive hoje e também não consegue lidar, que é quando você mostra a ira, ou né, você dá a luz, você talvez apresente esse movimento para novas pessoas. Se você não mostra, você é omisso ao que está acontecendo num pedaço da população que talvez você desconheça. Então, a imprensa vive um paradoxo muito sério, que eu acho que ainda não conseguiu resolver, que ela ainda não conseguiu entender como que você vira a imprensa, que é o sustento da democracia. Aqui no Brasil, acho que a gente pode até questionar um pouco isso, porque nunca foi muito o É, sustento da então. democracia, né? Exato. Sempre foi meio sustento de um poder específico, né? Acho que a gente pode dizer isso. Mas vamos dizer a imprensa num âmbito mais que a imprensa deve fazer, né? Que Uhum. é você ser um pilar da democracia, que simplesmente não consegue entender como essa democracia funciona hoje. É, eu acho Complicado. é complicado. A primeira coisa que é sintomática é que o maior repórter investigativo do Brasil hoje tem nome e sobrenome. Léo Hum, Dias. é. Ai, Eu preciso Deus. deixar isso nos anais desse canal, Uhum. né? Tem que Tá dar as salvo. flores a quem merece flores. É quem merece, exatamente. Mas o que eu acho muito louco é que essa questão do sempre foi tratada, né? Eu acho que até quando a gente começou a nossa vida de leitor, você fez RI, muito provavelmente você passou muito mais por esse assunto. Era a questão do quarto poder, né? Uhum. É. É assim que a imprensa durante anos, né, Exato. se denominou. E ela simplesmente foi ruída, pô. Foi destruída. Foi destruída. Não existe. Hoje, os furos de reportagem saem dos menores canais, o pessoal independente, o jornalista que Sim. vai na casa ali pegar documento. É bizarro. E o que eu acho que é muito louco é que enquanto a imprensa ainda está pensando em como se posicionar diante de situações moralmente difíceis e que estão em Uhum, transformação, é que os jovens, por exemplo, eles já têm acesso e já se, não necessariamente se formaram, mas eles já estão em contato direto e criam suas simpatias uhum, de uma maneira que ela não consegue mais controlar. E você pode colocar isso para qualquer aspecto da vida, né? uhum, É, você pode falar isso para esporte. Vê a Globo com o GETV. O GETV uhum, tem muita gente inscrita, por exemplo, porque além de ser a Globo, tem direitos de transmissão de várias paradas, né? Vários é, eventos esportivos. Mas tem canal de torcedor que traciona muito a mesma audiência ao vivo uhum. do que o GETV. E É. não tem um poderio. O maluco tá no quarto dele, ou tá com uma webcam igual a que eu uso aqui pra gente gravar, no estádio, com um microfone ruidoso pra cacete. Mas é essa pessoa que o torcedor do Corinthians, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Santos quer assistir. E isso é para todos os aspectos. Eu tava vendo um recorte de um podcast
falando sobre os jovens que voltaram a romantizar a guerra, Uhum. sabe. E aí, você deve ter visto também, de uma das poucas vezes que eu abri o Twitter essa semana, de 2 soldados brasileiros na Ucrânia, que o maluco tá cantando essas marchas de morte, com o olho Não, não vidrado, vi. completamente louco de cocaína ou de Não, heroína, não vi. né. Que é só assim pra ele se manter ativo, porque deve estar sofrendo racismo igual um louco, sendo mandado pra linha de Uhum. frente para ter drone explodindo a cabeça dele, e não sei como tá vivo ainda. E os comentários da postagem eram justamente, tipo, perfis, muitas das vezes, né, com capinha de anime, essas coisas todas, né? Mas é um flood tão incrível de jovens que querem que querem estar na guerra pensando em voltar para casa, para os braços da mulher amada, que, que voltam a criar essas imagens de código de honra, enquanto a gente não consegue negociar a palavra genocídio para algo que está sendo cometido Uhum. há 70 anos, mas mais particularmente desde que existe, né, esse massacre mais direto de Israel contra a faixa de Gaza, na Palestina. Uhum. Tem uma questão que Existe uma o linha autor fala, editorial, né? é óbvio, né? É, Existe sim, uma linha editorial, claro. mas ainda existe um certo cuidado, né? Um certo afã com o uso de determinadas palavras, o uso de determinadas expressões para como isso vai ressoar na família. E, bicho, a família está sendo bombardeada o tempo inteiro e já está criando os seus próprios conceitos e já está indo. A porteira já abriu, a boiada já passou. É, eu concordo. Eu acho que tem uma questão importante que junta muito isso, que ele comenta no livro, que é, ele fala sobre o narcisismo de massa, né? Que a gente. Primeiro, eu acho que a internet, por si só, ela nos isola demais, né? Muita gente passa dias e dias dentro de casa sem interagir com o ser humano, Sim, sem ouvir, às vezes, ideias opostas, sem discutir ideias no nível mais profundo. Então, você vive na bolha, por muito tempo. E eu acho que e esse isolamento físico, de verdade, o que acaba fazendo é que a gente sinta muita falta de grupo, de comunidade, né? totalmente. E aí, quando você acha essa comunidade online, ela vira a sua comunidade de coração. Você encontrou os seus. E ele fala, aí vira uma defesa cega do grupo. Que isso é uma coisa, ele fala, isso é uma coisa humana. O que eles estão fazendo aqui, eles estão tocando em questões profundamente humanas, que é a necessidade de pertencimento. De uma pessoa que está. A Covid piorou isso, né? Extrapolou isso de uma forma muito, muito, muito rápida, porque a gente ficou mais isolado ainda. Mas a gente vê, eu tava vendo, eu vou tentar te mandar isso, um vídeo de um cara que falava que fazia 20 dias que ele não saía de casa. Nossa. Ele trabalha remoto, ele trabalha online e ele vive no computador. E ele fala, ele comenta sobre o que isso está fazendo com a minha cabeça. Ele consegue entender que isso é um problema, que isso não é algo bom. Uhum. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Bom, Não é todo mundo que consegue analisar que, cara, talvez não seja a situação ideal. E são essas pessoas cooptadas por essas narrativas fantásticas de comunidade, que às vezes não existe uma comunidade pró-guerra. Você entende? sim. Não existe uma comunidade. é, eu tô acompanhando os Lux Maxers. Eu não sei se você tá acompanhando os jovens que dão martelada na cara pra ficar com tudo definido. Não sei se você tá acompanhando esse grupo absolutamente Não, maluco. graças a Deus não. Mas é um grupo de meninos que eles acreditam que ser bonito vai facilitar a sua vida em todos os sentidos. Então eles transformaram a beleza masculina, óbvio, não é um espaço para mulheres, eles transformaram Uhum. essa beleza masculina em o ápice da sua vida. Tudo que você faz tem que ser para a conquista da beleza máxima, do seu corpo, do seu físico. E aí eu acho que o John Pauli, ele fala uma coisa muito boa, ele deu uma entrevista pro Estadão, chocante, e ele fala uma coisa muito boa que é o seguinte: se Lenin dizia que a Revolução Russa foi o resultado da soma de sovietes e eletricidade, minha tese é que as convulsões políticas atuais são fruto da combinação de raiva e algoritmos. A Sim. raiva de uma parte do eleitorado é pré-existente. E eu acho que essa raiva de não pertencer, de não achar os seus, de não encontrar a comunhão.
Mas os algoritmos das plataformas digitais funcionam como um multiplicador, servindo a atores políticos que sabem como explorá-los. Então, o que acontece é o vácuo que a imprensa deixou de informação, de conexão, de contato, virou o seu grupo no Discord, te Exato, contando uma realidade que não existe, te dizendo uma coisa que nunca aconteceu no mundo, mas como uma verdade absoluta. exatamente. Então, eu acho que a gente tem. Eu acho que é um momento de muito perigo, na verdade, sabe? Quanto mais eu leio sobre essas histórias, mais assustador eu acho. E é complicado porque isso ressoa muito forte, de uma maneira muito cristalina, em dois grupos principais, né? Os muito jovens, que estão se formando Uhum. e, Isso. e estão cheios de inseguranças sobre a própria vida, a própria aparência, né? O futuro Etc. profissional Futuro profissional. também, é. E os mais velhos, né? Os mais idosos, que tendem a ser abandonados, ainda mais quando se fomenta, com passagem pela própria imprensa, uma ideia de plenitude de vida que só favorece o belo, o forte, o produtivo, né? O que se comunica bem, o que transforma tudo aquilo que faz em conteúdo, o que digitaliza tudo. Então você tem que Isso. estar sempre próximo do gadget, do aplicativo e das É, e mostrar isso para o mundo. E o cara, uma pessoa no ocaso da vida, né? Olhando o pouco que conquistou, se sente totalmente suficiente, solitária também. E é é, abandonada pelo resto da sociedade, sacou? Então, é. é uma parada que tipo assim, os ressentimentos. As pessoas que deveriam ensinar um caminho, né? Liderar um caminho, mostrar um caminho, estão profundamente ressentidas. E as pessoas que deveriam ser o novo caminho, que deveriam continuar um caminho, melhorar aquilo que já foi construído, rapidamente são aprisionadas numa bolha de ressentimento, assim. É, É é muito uma. sintomático. É- É tão sintomático que não tem como dizer que não é proposital, né? Você exatamente. mata a geração. Eu acho que a gente está entrando numa questão de debates filosóficos aqui, mas que vão muito mais profundo do que se eu concordo ou discordo do seu viés político. É o quanto eu discordo a ponto de fazer alguma coisa sobre isso contra você. Sim, É você literalmente transformar esses, principalmente esses jovens, em máquinas, e os idosos também, na porta dos quartéis, sim, em máquinas de ação exatamente. contra coisas que talvez eles nem entendam com toda a profundidade, né? A New Yorker fez um artigo, eu vou te mandar também, vou deixar linkado aí, que fala sobre a mimificação na política. Ela rastreia até a morte do Charlie Kirk por causa dos vídeos, né, do Irã e dos Estados Unidos, aquela coisa insana. A gente começou a ver a guerra por meio de memes online. É isso aí. Então o artigo é maravilhoso, eu vou deixar aí, mas é isso, era para dizer que a gente está vivendo um nível distópico, um nível totalmente distópico de realidade. Totalmente. Então cabe às vezes dar um passo para trás para entender de onde vem a informação, como essa informação está sendo entregue, o que que se deseja com essa informação. E às vezes é uma linha de pensamento que não é tão. Para a gente talvez seja mais simples, eu não sei, porque a gente também cresceu no mundo analógico. Mas nem sempre é tão simples assim, porque muitas vezes essas coisas entram no nível de profundidade que é difícil até de rastrear. É difícil. A gente tá falando, quanto mais puxa a coisa, mais vem coisa que a gente nem imaginava. Eu acho que essas eleições vão ser muito delicadas aqui no Brasil. E eu espero que as pessoas estejam ligadas, porque vai ser a guerra online, sabe? Porque eu acho que agora ela também vai escalar, tá? Com essa É, história do Master. Eu já vi vários posts, inclusive, é, simulando, tipo um post do UOL, por exemplo, o mesmo layout, igualzinho, assim. A imprensa revisa material e descobre que não há ligação entre Flávio Bolsonaro e Vorkara. Aí no dia seguinte o cara vai lá e confirma que tem. Mas eles já começaram a narrativa. A já, narrativa contrária já existe. já, Ela já está total. montada. Então, assim, acho que cabe a gente ficar cada vez mais ciente disso, porque quando você sabe, pelo menos você pode questionar. Não que vai Exato, ser sempre fácil, mas é o que dá pra fazer. exato. É tão. A máquina é tão a favor dos caras que eles são capazes de provocar um gaslight ininterrupto, né? Ele Exato. fala uma parada num dia,
aparecem as provas. Aí fala, não é bem assim. Aparecem mais provas. Fala, não, eu fiz, mas não foi desse jeito. Aparecem as provas. E ele vai continuar. Ele não tem outro jeito. Isso. E tem gente que tá acreditando, ainda tá com 43% de intenção de voto. Se ele parar, acabou pra ele. Então ele vai Exato. continuar, né? Eles dobram a aposta a cada minuto. E é isso. E a gente tá aqui chocado, tentando. E ele fala disso também nessa matéria do Estadão, que eu deixo tudo aí pra vocês lerem. Eles perguntam pra ele por que que a extrema-direita tem mais sucesso em mobilizar as pessoas online? Por que que é tão mais fácil pra eles mobilizarem essas pessoas? Porque realmente, se você pensar, é muito difícil pra esquerda mobilizar no mesmo nível. E ele também entra numa conversa sobre isso, sabe? Sobre o descrédito da elite política, com a esquerda também, Sim, né? Então, tem muitos fatores que a gente precisa estar ciente de que eles existem o tempo inteiro. Então, esse lençol foi um pouco sério, mas foi, né? o baile é isso aí, né, gente? É isso. A gente nunca sabe o que esperar. E É sempre uma loucura, né? sempre uma loucura. Mas foi muito maneiro. A minha única recomendação nesse momento, assim, você quer iniciar seu passo para um detox mental, Uhum. é, bloqueiem todos os livros, todos os vídeos que aparecerem para você sobre estoicismo. Já é um primeiro passo Nossa, legal. a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Pode, Eu tô de saco pode cheio desse deixar. povo já também. Pode Puta que deixar. pariu. Pode deixar que eu vou preparar. Vamos sortear o próximo tema? Vamos sortear, vamos sortear. Rodando. Transporte. Uh, Porra, toda vez que sai o tema, eu fico chocada, cara. é Puta que isso. pariu. Transporte. Então, temos aí o tema do próximo baile. Voltem em breve para saber o que que a gente vai ler. E que associações vocês fariam para lençol, para transporte? Deixem aí recomendações. E é isso. É Muito isso. bom. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.